Olá, sejam bem-vindos ao canal da Fine Wines. Meu nome é Jorge Júnior, consultor em vinhos, e estou aqui mais uma vez para trazer um assunto super interessante para vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma bebida festiva, versátil, que agrada a todo mundo. Vocês sabem qual é? Os espumantes. Os espumantes, eles foram inventados na França, né? Tem uma história famosa, mas que é controversa, que falam que foi o Dom Pierre Perignon que inventou o espumante em torno de 1630, por aí. Mas depois, alguns relatos descobriram que uns monges lá em Limoux, no sul da França, já faziam espumante antes do Dom Pierre Perignon. E que, na verdade, o papel dele foi em saber como as bolhas ficariam dentro da garrafa e não escapariam do vinho. Então ele ajudou a desenvolver o espumante do jeito que a gente conhece hoje. A gente sabe que o espumante foi meio que descoberto acidentalmente, né? Porque antigamente se colhia as uvas no final do verão, início do outono, se fazia aquele vinho e logo em seguida, depois do vinho pronto, vinha o inverno. Com aquele inverno bem frio na Europa, o vinho ficava adormecido, só que ele ainda estava com um fermento dentro da garrafa. Então, após o inverno, quando chegava a primavera, que as temperaturas começavam a subir, isso lá em 1630, por aí, o vinho voltava a fermentar. E aí, quando a garrafa voltava a fermentar, aquele gás ficava preso aqui, e aí muitas das vezes as garrafas até explodiam, estouravam. E tem uma frase famosa que se atribui ao Dom Pierre Perignon, que ele diria assim: corram, eu estou bebendo estrelas, porque quando ele provou esse vinho com esse gás, ele adorou aquela sensação pipocando na boca e chamou todo mundo para conhecer esse vinho lá no monastério. Então, no começo, o espumante era uma coisa estranha, né? Esse vinho com gás, nem todo mundo gostava. Aconteceu de os franceses despacharem barris de vinho para a Inglaterra, e aí, às vezes, quando o vinho chegava lá, o vinho tinha fermentado de novo no barril, e quando as pessoas iam beber, sentiam esse gás no vinho. E a princípio as pessoas não gostavam muito, mas depois o paladar foi se adaptando, as pessoas começaram a gostar mais, e aí se tornou um sucesso. E até no passado, antes de se inventar as garrafas de vidro mais resistentes, porque no início as garrafas de vinho não tinham tanta resistência, elas explodiam muito se produzindo espumantes, né? E até se conta que dentro dos monastérios, naquela época que os monges faziam muito espumantes, né, alguns andavam com um tipo de capacete rústico para evitar as explosões e não se machucar com as explosões da garrafa, né, dentro do monastério. Mas depois os ingleses conseguiram desenvolver um tipo de garrafa mais resistente, e aí eles conseguiram engarrafar e tirar esse risco da garrafa explodir. Quando a gente fala de espumantes, existem dois grandes grupos de espumantes, né? Os espumantes autolíticos e os espumantes não autolíticos. Pô, mas o que é isso, autolítico e não autolítico? O espumante autolítico, ele é feito quando o vinho fica em contato com as borras. Então esse contato do vinho com as borras, na garrafa ou no tanque, vai trazer características de fermento, massa fresca, pão, todas essas características para o espumante. Já o espumante que a gente fala não autolítico é quando ele é feito sem ficar em contato com essas borras, quando tem a fermentação. Então fica um espumante mais fresco, com sabores de frutas, flores, mais leve. Então a gente já sabe que tem dois grandes grupos, espumantes autolíticos e não autolíticos. E em se falando em como se fazer espumante, né, porque a gente sabe que o espumante nada mais é um vinho em que o gás carbônico ficou dissolvido, ficou preso no vinho. Então, quando se fermenta lá o suco de uva com as leveduras para se fazer o vinho, vai se produzir álcool e gás carbônico. Então, a única diferença do vinho normal para o espumante é que na produção esse gás carbônico não vai embora, ele fica retido no tanque ou na garrafa para poder ficar o vinho com gás, né, gás dissolvido. E os produtores têm 6 formas diferentes para se fazer espumante. Tem vários métodos. Dependendo de como a gente conta, existem 6 métodos diferentes, né? 3 desses métodos o vinho é fermentado 2 vezes, e em 3 outros métodos o vinho só é fermentado uma vez. O método mais famoso, né, é o método tradicional. É o método utilizado para se fazer, por exemplo, esse champanhe aqui.
método tradicional ou champenois, que são as duas formas de chamá-lo. Nesse método, o que acontece é que se faz um vinho, acontece uma fermentação normal, depois desse vinho pronto, se adiciona mais levedura, açúcar e se faz uma segunda fermentação dentro da garrafa. Ou seja, essa garrafa que eu estou segurando aqui, a segunda fermentação aconteceu nessa própria garrafa lá na França, em Champagne. Depois eles só tiram a tampa, que ela estava com uma tampa de cerveja quando ela foi feita a segunda fermentação. Eles tiram aquela tampa, tiram as borras de dentro da garrafa e aí colocam essa rolha e essa gaiola, rotulam e mandam para o comércio para ser vendido. Um outro método de se produzir espumante é um método chamado método de transferência. Ele é praticamente igual ao método tradicional, só muda um pequeno detalhe. Eles fazem a primeira fermentação, fazem o vinho base, depois eles adicionam a levedura, o açúcar, fazem a segunda fermentação dentro da garrafa, até aqui tudo igual. Só que na hora de tirar as borras daqui de dentro, ao invés deles fazerem todo aquele processo que é o remoagem, de ir girando a garrafa, inclinando até essas borras chegarem na ponta do gargalo e serem retiradas, eles abrem todas as garrafas, jogam num tanque e aí filtram o espumante para tirar essas borras e engarrafam novamente. Então a grande diferença para o método anterior é que no método tradicional, a garrafa que a gente está segurando aqui é a mesma garrafa que foi feita a segunda fermentação. Já no método de transferência, eles esvaziam a garrafa e depois engarrafam de novo já em uma outra garrafa diferente da que foi utilizada para a fermentação. E esse método é muito utilizado principalmente nos formatos pequenos de espumante e nos formatos muito grandes de garrafas de espumante. Então, aquela garrafinha de 187 ml, que é aquela garrafinha baby de espumante, ou então aquela garrafa de 3 litros ou mais de espumante, você imagina aquele cara que tem que ficar lá na cave, em Champagne, fazendo o tal do remoagem, que é girar a garrafa e inclinar ela. Ele tem que fazer isso com uma garrafa pequenininha ou com uma garrafa muito grande. Já dá um trabalho danado. Então eles utilizam o método de transferência para evitar isso aí. O terceiro método para se fazer espumantes, e o último dos três que são feitas duas fermentações, é o método Charmat ou método Tank. Todo mundo sempre utilizou o nome método Charmat, porque seria um francês chamado Eugène Charmat que teria inventado o método, né? Mas os italianos brigam aí por essa paternidade, eles falam que quem inventou foi o Martinotti e o Charmat só aprimorou o método. Então, na literatura atualmente, para evitar brigas, a gente chama de método Tank, porque, por exemplo, esse espumante aqui foi feito por esse método. No método Tank, faz uma primeira fermentação normal, se chega ao vinho base, e na hora de fazer a segunda fermentação, ela é feita dentro de um tanque pressurizado. Por isso, o método Tank. Aí só depois do espumante pronto, nesse tanque pressurizado, é que se transfere o espumante para a garrafa, e aí se põe a rolha em garrafa e o espumante vai para o mercado. Então esse aqui é um espumante do norte da Itália, que é feita por esse método Tank ou método Charmat, em que aqui, como o espumante, o vinho em si, não fica em contato muito tempo com as borras, né? Aqui ele vai ter uma característica de ser um espumante mais frutado, mais leve, mais floral. E agora explicando os últimos três métodos em que o espumante é feito com uma fermentação só, tem a carbonatação, que nada mais é do que se fazer um vinho normal e depois injetar gás carbônico nele. Então aí é igual faz com Coca-Cola ou água com gás artificial, simplesmente se injeta o gás carbônico. Mas normalmente quando se faz espumante assim, ele não fica com umas bolhas delicadas e cremosas como é feito com uma fermentação natural. E existem muito poucos espumantes hoje em dia feitos por carbonatação. Esses dois, por exemplo, não são assim, quase nenhum hoje em dia é feito dessa forma. E o outro método, o método Asti, é utilizado para se fazer os espumantes moscatel ou moscato na Itália, esses espumantes feitos pelo método Asti. E esse método nada mais é do que fazer uma fermentação única dentro de um tanque pressurizado. Aí quando chega a um determinado teor alcoólico, eles começam a reter o gás no tanque e quando chega em torno de 7% de álcool, eles baixam a temperatura e interrompem a fermentação.
Então vai ficar um espumante com bastante gás, um teor alcoólico baixo, de 7%, e com bastante açúcar ainda. Então é aquele espumante moscatel, que ele tem bastante aroma de flores, de frutas, lembra até uma salada de frutas, lembra flor de laranjeira, pêssego. E é um espumante bem doce, é aquele espumante ideal para se acompanhar um panetone, se acompanhar bolo de frutas, um espumante mais para essas situações. E o último método, que é feito com uma fermentação só, foi o primeiro de todos a ser inventado. Foi o método ancestral que os monges utilizavam lá atrás. Esse método é uma única fermentação que começa num tanque e depois esse espumante, antes de terminar a fermentação, eles engarrafam e aí o espumante vai terminar essa fermentação única dentro da garrafa. Então fica um vinho com gás aprisionado e eles podem fazer depois duas coisas. Eles podem retirar as borras da garrafa ou podem deixar essas borras na garrafa. Se deixar as borras na garrafa, vai ficar um espumante turvo, né? A gente já viu que tem alguns espumantes que são assim, como os Pet-Nat. Pet-Nat é o Petit Vin Naturel, aqueles espumantes feitos, são vinhos naturais, sem adição de sulfitos. Ou então os espumantes feitos pelo método ancestral mesmo. Quando a gente fala em espumantes, a gente tem duas classificações que são muito utilizadas, que a gente vê nos rótulos, né? Eu quero esclarecer para vocês, que é o quanto ao nível de doçura que o espumante tem, né? Dependendo de quanto açúcar ele tem, pode ser classificado em nature, extra brut, brut, extra sec, sec, demi-sec ou doux. Então, tem 7 classificações de acordo com o nível de doçura do espumante, né? E também, obviamente, quanto à cor, assim como qualquer vinho, né? A gente tem o espumante branco, o rosé, e existe até o tinto, que agora está começando a ficar mais em moda. Quanto à doçura, esses nomes foram inventados porque quando se inventou o espumante lá atrás, os espumantes eram muito doces, extremamente doces. Lá na corte de Luís XIV e Luís XV, os espumantes levavam em torno de 200 gramas de açúcar por litro, eram muito doces. E depois eles foram refinando o paladar e foram tirando o açúcar. Então, de doce, eles inventaram o espumante demi-sec, que existe até hoje, é uma das categorias que todo mundo encontra por aí, uma das mais consumidas. O demi-sec ele ainda é bem docinho e é aquele que é bom para ser utilizado para acompanhar um bolo de aniversário, um bolo de casamento. Então ele tem um pouco de doçura e é bom para esses momentos, para acompanhar coisas doces. Depois do demi-sec se tirou mais açúcar e se chegou ao sec, né? Então era meio seco, depois inventaram o seco, que seria o sec, mas ainda assim ainda tinha bastante açúcar, porque antes eles estavam adaptados ao paladar com muito açúcar. Depois do sec veio o extra sec, ou extra seco, se tirou mais açúcar. Aí depois eles pensaram, poxa, vinha meio seco, seco, agora extra seco. Agora que eu estou fabricando um espumante mais seco ainda do que o extra seco, que nome eu vou dar a ele, né? O que eu posso inventar? Então foi quando um comerciante de vinhos lá na França inventou o termo brut, né, que significa bruto, né? Então, um espumante mais do que extra seco, um espumante bruto. É porque aqui no Brasil a gente usa o termo brut, que vem da França, né? Mas em Portugal, por exemplo, eles usam o nome bruto mesmo. Então, se você pegar um espumante português, você vai ver lá, espumante bruto, né? E depois do brut, aí se tirou mais açúcar, se chegou ao extra brut. E aí, por último, se chegou ao nature, ou brut nature, tem vários nomes para se dizer desse espumante. E aí no nature já não se adiciona nada de açúcar. Pode ficar até um pouquinho de açúcar, mas é da própria uva mesmo, do próprio vinho base. Os espumantes podem ser feitos se utilizando uvas mais neutras, como a Chardonnay e a Pinot Noir, que são as mais famosas para se fazer espumante. Mas também pode ser feito com uvas semi-aromáticas, como a uva glera, que faz os prosecos, né? Que aí dão espumantes um pouco mais aromáticos, ou até com a uva moscatel, que aí já é super aromática, faz aquele espumante bem aromático. Lembrando que ao vinho ter gás, como os espumantes, o produtor ele vai colher a uva mais cedo, porque ele não quer uma uva muito madura, porque o gás ele intensifica essa intensidade de aromas e sabores para a pessoa. Então o produtor ele pode fazer um vinho com uma uva menos madura
e também fazer um vinho com maior rendimento das uvas, né? Ele pode ter uma colheita com maior rendimento, porque ele não precisa de uma uva tão concentrada, porque o gás já traz bastante aromas e sabores na experiência do degustador. Mas também lembrando que ele tem que ter um cuidado especial, porque se tiver qualquer podridãozinha na uva, esse gás também vai intensificar esse aroma para quem estiver degustando o espumante. Então o produtor tem uma vantagem de poder colher a uva mais cedo, porque o espumante tem bastante frescor, bastante acidez. E, ao colher mais cedo, ele evita os riscos daquelas chuvas que às vezes ocorrem no final do verão, né? Então isso ajuda o produtor, mas também ao mesmo tempo tem que ser totalmente isento de podridão. Não pode utilizar uvas um pouquinho atacadas por fungos e essas coisas. E seguindo essa lógica que eu acabei de explicar, por isso que não se utiliza também muito barril de carvalho para estagiar no vinho que vai ser utilizado para fazer espumante, porque o espumante realmente intensifica os sabores. E se você colocar o vinho muito em madeira, esse aroma vai ficar muito forte no espumante. Então normalmente se utiliza barricas usadas para se fazer o espumante e em pequena porcentagem, tipo só 10% do vinho vai passar em barrica, os outros 90% não vão passar em barrica. Não fica um vinho muito amadeirado. E outra coisa que o produtor pode fazer para criar um estilo no espumante dele é o corte de vinhos diferentes e de safras diferentes, né? Normalmente os espumantes não são safrados, eles não são de uma safra única, específica, eles são uma mistura de diferentes safras. Por exemplo, esse espumante aqui não tem safra declarada, que é uma mistura de várias safras, e esse espumante italiano também não tem safra declarada, que é uma mistura de safras. Isso é muito comum nos espumantes. Então o produtor, por exemplo, ele tem lá vinhos reservas que estão guardados por muitos anos na vinícola. Dependendo da quantidade de vinhos reservas que ele utiliza para poder fazer o espumante dele vai ter uma característica menos de fruta fresca e mais amendoada, lembrando uns toques de flores secas. Já se ele utilizar vinhos mais frescos, ele vai ter essa pegada de um espumante mais fresco, mais leve, mais floral. Por exemplo, os produtores em champanhe, eles chegam a misturar até 100 vinhos diferentes para se fazer um espumante. Então, para você ver como é que é uma tarefa difícil para um chefe de cave, que é o principal enólogo de uma casa de champanhe, por exemplo. Uma tarefa difícil, o cara experimentar diversos vinhos diferentes e fazer uma mistura de 40, 50, até 100 vinhos diferentes para se fazer um espumante. Isso é muito utilizado porque quer se reproduzir na garrafa todo ano o mesmo estilo, né? A casa de champanhe tem um estilo, ou aquele espumante tem um estilo, e como a safra, a gente tem alterações de safra ano a ano, o produtor quer reproduzir todo ano o espumante do mesmo jeito, não quer que essas safras interfiram no estilo do produto. Por isso é feita essa mistura de várias safras diferentes. Então, numa safra que a uva não teve tanto frescor, ele vai, na hora de misturar, de fazer o corte, ele vai pegar safras que ele já tem lá guardadas de vinhos mais frescos, com maior acidez. Já numa safra que deu bastante frescor, que foi uma safra mais fria, aí ele já pega vinhos que tem menos frescor para poder equilibrar essa acidez. Eu vou falar rapidamente sobre taças de espumante, mas se vocês quiserem se aprofundar mesmo sobre o assunto, eu estou deixando aqui o link para vocês poderem assistir um episódio só de taças, porque lá eu aprofundo bastante, falo sobre todos os tipos de taça, inclusive de espumantes, tá? Mas falando rapidamente aqui no episódio de espumantes, a gente tem espumantes mais leves, daquele grupo que eu falei, que são os espumantes não autolíticos, que são mais frutados, mais florais. E aí normalmente a gente usa taças nesse estilo aqui, a flute, ou até a tulipa, né? A tulipa é uma taça intermediária para os dois lados, porque aqui o gás do espumante ainda tem muito protagonismo na hora de beber o espumante, inclusive porque aqui você vai conseguir visualizar aquele espetáculo que são as bolhas subindo pela taça.
E aqui é uma taça de espumantes um pouco mais envelhecidos e complexos. É uma taça que lembra uma taça de vinho tranquilo, de um vinho normal, mas ela é um pouco mais alongada, uma taça específica para champanhes mais envelhecidos ou mais complexos. Porque nesses casos, um espumante mais envelhecido, ele já vai ter perdido um pouco de gás. O gás não vai ter um protagonismo muito grande na bebida. Então o que você quer ali aproveitar é sentir aquelas nuances, as sutilezas dos aromas. Você vai encarar quase como um vinho branco. Então aí você pode servir numa taça mais bojuda, porque você vai poder ter acesso a essas nuances, essas características do espumante. Inclusive tem alguns produtores pequenos lá em Champagne que produzem alguns champanhes e eles falam que antes de beber aquele champanhe você deveria decantá-lo por 2 horas. Então você imagina você abrir um espumante, colocar num decanter, né, por 2 horas, o gás vai todo embora. Então realmente não é aquele espumante que é para ser apreciado em taças assim, porque não faz muito sentido. E eu quero lembrar a vocês, que eu não mencionei até agora, mas existe o vinho frisante, né? E o frisante ele é um pouquinho diferente do espumante. Os dois são com gás, a única diferença é que o frisante tem menos gás, menos pressão na garrafa do que o espumante. Quando você serve os dois na taça, no início eles vão se comportar parecido, vão fazer bastante espuma, mas a gente vai ver que depois o frisante, essas borbulhas vão embora mais rápido e no espumante elas ficam por mais tempo, porque justamente tem menos pressão, tem menos gás carbônico dissolvido no vinho frisante. E um exemplo famoso de vinho frisante é o Lambrusco, feito na Itália. E a gente tem Lambrusco feito branco, rosé e tinto, né? E assim, existem lambruscos bem baratos, que aí a qualidade já não é tão boa, mas existem lambruscos de excelente qualidade, que aí já custam um pouquinho mais caro. E agora vamos falar sobre harmonização com espumantes, né? Uma grande dica é você já vendo a carta de vinhos, né? A carta de vinhos, a primeira coisa que tem numa carta de vinhos no restaurante são os espumantes, antes do vinho branco e do tinto. Justamente porque ele normalmente funciona como um aperitivo, né? Para abrir o apetite, para abrir o paladar, né? Mas os espumantes, eles são tão versáteis que eles harmonizam com praticamente tudo. Você pode, né, consumir espumante com comida japonesa, né, acompanhando um sushi, fica bem legal. Você pode acompanhar saladas, você pode acompanhar canapés, entradinhas e até feijoada também você pode utilizar o espumante. Eu dou aula em cursos de vinho e uma das perguntas que sempre me fazem nas aulas é que vinho é bom para harmonizar com feijoada. E existem algumas divergências, algumas pessoas falam alguns tipos de vinho, alguns falam outros. Eu já testei todas essas opções e realmente uma das que eu mais gosto para feijoada é o espumante. Porque o espumante não é bem que harmoniza, mas ele, por ter uma acidez bem alta e ter aquele gás, ele limpa bem a boca e prepara a sua boca para receber a próxima garfada. Então ele acompanha até super bem a feijoada. Mas você tem até pratos à base de porco, né? Um carré de porco acompanha bem. Por exemplo, lá na Bairrada existe o leitão da Bairrada e a harmonização tradicional lá em Portugal, na Bairrada, é comer o leitão com espumante. Ou espumante tinto, feito da uva paga, ou até espumante branco mesmo, feito com as castas tradicionais de Portugal. Os espumantes são bem versáteis e, como vocês viram, acompanham diversos pratos e podem ir desde a entrada ao prato principal. E para acompanhar doces, aí um espumante demi-sec ou um espumante moscatel doce vai super bem. O moscatel acompanha super bem salada de frutas, bolo de frutas, panetones, ele vai super bem. E o demi-sec é aquele famoso espumante que acompanha o bolo de casamento, acompanha aquela hora do brinde no aniversário também. Então fica super legal. Agora uma dica para vocês antes de finalizar, que é como abrir uma garrafa de espumante, né? Vocês já devem ter recebido em WhatsApp ou visto nas redes sociais vários acidentes com pessoas tentando abrir uma garrafa de espumante. E os acidentes vão desde a rolha saltar e acertar o olho da pessoa,
a pessoa fazer uma pegada que não é muito segura, o espumante cair da mão da pessoa, ou o espumante estourar e jogar espuma em todo mundo. Então essas coisas podem acontecer. Então minha dica é, para o espumante não estourar com muita pressão, não jogar espuma em todo mundo, é não agitar muito a garrafa e gelar ela bem antes de abrir, tá? E na hora de abrir é o seguinte, não fazer essa pegada aqui. Se você fizer essa pegada com esse ponto de apoio, quando a rolha soltar, você vai perder esse ponto de apoio e ele pode cair, virar, e aí pode ser uma bagunça total, né? E acabar com o seu jantar, com o seu momento. Então a pegada é essa aqui, tá? E eu recomendo, quando soltar a gaiola aqui do espumante, você tirar a rolha com a gaiola ainda, não fazer aquele movimento de abrir, tirar a gaiola e aí voltar. Você põe a sua mão com a gaiola ainda aqui, você desprende aqui, solta a gaiola, já travando a rolha, segura no fundo da garrafa, inclina 45 graus, porque aí o vetor de pressão vai estar para cima e quebrando aqui no vidro, não vai ser nessa posição, o vetor de pressão vai direto para a rolha. Então você segurou em 45 graus, travou aqui, gira a parte de baixo da garrafa e não a parte de cima. A parte de cima fica parada. Girou aqui a parte de baixo, a rolha vai começar a fazer força para sair. Quando ela começar a fazer força, você faz pressão contrária e vai deixando ela sair devagar, sair, até você conseguir liberar a pressão. E lembrando que normalmente não se faz aquele barulhão, toque, para poder abrir a garrafa de espumante, tá? Ó, numa comemoração de fim de ano, ano novo, você pode fazer igual o cara da Fórmula 1 lá no pódio, né? Pode fazer aquele barulhão, jogar espuma para todo lado, sem problema nenhum, numa ocasião especial. Mas para beber no seu dia a dia normal, você libera e só com um suave puff, com um barulhinho bem lento, porque isso vai conservar o gás dentro do líquido e o espumante vai manter as borbulhas por mais tempo. E para terminar, na hora de servir o espumante, minha dica é você servir um pouquinho, só o que a gente chama de fundo de taça, porque aí o espumante gelado em contato com o vidro quente, o espumante espuma demais. Então você coloca bem pouquinho, só para aquele pouquinho de espumante gelar o vidro da taça. Aí você pode até fazer o seguinte, serve um pouquinho numa, um pouquinho na outra, e depois que você serviu, aí você volta na primeira e aí completa. O vidro da taça já vai estar mais gelado e nessa segunda vez que você passa o espumante já não vai espumar tanto e já não vai transbordar o líquido na taça, tá bom? Gostaram da dica? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Deixem o seu like, ative o sininho de notificações e espero vocês no próximo episódio. Tchau, pessoal!